Imagino que muitos de vocês, nessa altura, já sabem que o Álvaro e a Ana do canal Meteoro se separaram e isso está representando mudanças drásticas tanto para o canal Meteoro quanto para o Álvaro Borba, que agora está dividindo suas considerações e suas questões, né, suas mudanças num outro canal chamado Arvoro. E aí ele publicou um vídeo esses dias atrás, é um vídeo que acabou meio que furando a bolha e eu não ia abordar essa questão, não ia falar sobre o Álvaro, porque esse tipo de questão aí é bastante pessoal e aí eu imagino que as decisões deles do divórcio, né, de como vai ficar o trabalho conjunto, de como vai se dar toda a dinâmica posteriormente é uma questão pessoal que eles vão ter que resolver. A gente não tem nada a ver com isso e na verdade a gente sabe bem pouco sobre o que está acontecendo. O Álvaro dividiu algumas coisas, mas no geral é eles que sabem. Só que daí o que aconteceu foi que a extrema-direita brasileira começou a usar isso para tripudiar sobre o Álvaro, né? Então a gente tem visto aqui alguns canais que estão comentando isso. Um deles foi o Nando Moura, que fez um vídeo para mim bastante asqueroso, né? O modo como ele aborda a questão, que eu quero falar um pouquinho sobre isso. E também o MBL está fazendo vídeo sobre esse tópico. Então, para começar, eu quero ver um trechinho do vídeo do Nando Moura aqui, no qual ele fala sobre o Álvaro. E aí, para mostrar, né? Bem, algumas coisas aqui que a gente já abordou inúmeras vezes sobre o Nando Moura, embora ele tenha mudado algumas abordagens dele sobre certos tópicos, é o mesmo cara e continua com as mesmas práticas, né? Vamos assistir juntos aqui o comecinho do vídeo do Nando Moura, chamado Perdeu Tudo, daí com 3 exclamações aqui, né? Vamos ouvir. Embora eu me alegre ao ver os passarinhos deixando o ninho, o tema do vídeo de hoje não é tão alvissareiro assim. Álvaro Borba, do canal Meteoro, perdeu absolutamente tudo. Perdeu o estúdio, perdeu o canal, perdeu a casa, perdeu a esposa e está afogado em dívidas. E neste vídeo aqui, ele faz uma reflexão a respeito do seu atual estado. Disseram que eu estava numa pior, e não estavam errados, não estavam mentindo não. Bem, para começar aqui, né, ele vai falando aqui que o Álvaro perdeu tudo, a gente não sabe, como eu falei, o Álvaro ele conta ali o que está acontecendo, né, essa profunda transformação na vida dele, então a gente não sabe se ele perdeu tudo, a gente sabe que houve uma negociação possivelmente ali em relação ao trabalho, então a gente não sabe qual é o teor disso, o que ele abriu mão, qual foi o pacto para a dissolução da empresa, se ele vai continuar como sócio, a gente não sabe de nada, então assim, a gente não sabe, você tem lá no Nando Moura especulando com base no pouco que o Álvaro nos contou sobre esse momento complicado a vida dele. E o fato é que todos nós, né, quando temos esse tipo de recomeço, a gente tem que se adaptar e tentar encontrar saídas, né? Então, assim, não é fácil, não é fácil. A nossa vida, ela vai operando, geralmente, né, em alguns ciclos, né, em alguns momentos de reinvenção. Acho que todos nós passamos por isso em algum momento. Para mim, foi 2022, foi um ano bem complicado nesse sentido. E o pouco que eu dividi com vocês aqui não era o suficiente para vocês saberem o que realmente estava acontecendo. Então, assim, eu dividi parcelas desse momento, mas o que realmente aconteceu, como eu falei, vocês não têm a menor ideia. E jamais vão ter, porque eu não faço questão de dividir certas coisas com mais ninguém, a não ser com amigos ou pessoas próximas, né? Então, o que a gente sabe aqui, o pouco que a gente sabe, foi aquilo que o Álvaro dividiu com a gente, e você tem o Nando aqui especulando que ele perdeu tudo. E aí ele fala aqui que está afogado em dívidas, atolado em dívidas, e não é o que o Álvaro fala, pelo contrário, ele fala que ao vender a casa, ele se livrou de dívidas, né? Então, assim, tipo, de onde que o Nando tirou que o Álvaro está endividado, né? Não sabemos. E aí no meio disso tudo eu tive que vender a casa que eu tinha financiado para montar dentro dela lá os estúdios do Meteoro e da TV Cringe. A parte ruim disso é que eu não tenho mais casa, nem endereço fixo. A parte boa é que eu não tenho mais dívida, né? E aí ele vem dizer, né, o Nando vem dizer aqui como ele está rezando, ele está orando para o Álvaro, né, que embora ele fosse um adversário, alguém que o Meteoro, né, difamou o Nando Moura, sabe, impulsionou canais que o difamavam, ele faria esse esforço, ele faria, sabe, esse gesto cristão de orar por aqueles que o odeiam, aqueles que o quiseram mal para ele, né. E daí, na sequência, ele já pega o vídeo dele para atacar
atacar o MBL, porque o Nando está numa treta agora com o MBL, tem uns dias já, em particular com o Mamãe Falei, né, com o Arthur Duval. Então ele pega um vídeo no qual ele fala assim, olha, eu sou uma pessoa bondosa, né, eu sou uma pessoa cristã e eu vou perdoar, e eu vou orar, não perdoar ele não falou, eu vou orar pro Álvaro, e ao mesmo tempo ele cristão, vai atacar, né, vai passar o resto do vídeo criticando o MBL e criticando o Mamãe Falei. Então, assim, é aquela postura, né, contraditória, bastante contraditória, que também é outra característica desses cristãos da boca para fora, que é de usar a religião para, sabe, modulando a percepção das pessoas como se eles fossem os virtuosos. E aqui o que o Nando faz é basicamente aquilo que Jesus tanto criticava na época dele, né? Ele dizia sobre os fariseus que ficavam nas praças públicas, né, batendo o peito, dizendo, olha só como eu sou virtuoso, olha só como eu sou, sabe, sem pecado, olha só como eu sou uma pessoa boa. Daí você tem aqui o Nando Moura arrotando virtude, olha só como eu sou uma pessoa boa, orando pelo meu inimigo que está agora no buraco. E na prática não é isso, né? Na prática ele está usando um vídeo que supostamente mostraria essa virtude dele para atacar os novos inimigos dele, que é o MBL. Então, assim, é uma baita contradição e uma baita hipocrisia, sabe? É aquilo que é habitual, é aquilo que você espera. E aí, sobre essa treta entre Nando e MBL, vale aqui pensarmos algumas coisinhas mais adiante, mas também houve uma reação do MBL, houve um vídeo, um corte que eu assisti do Renan Santos falando sobre isso, e aí tem uma thumb bem apelativa, dando a entender que o Álvaro Borba está no buraco agora, está na merda agora, porque perdeu o debate contra o Mamãe Falei. E aí a gente comentou isso aqui na época, né, como o Álvaro teve um desempenho muito ruim nesse debate, subestimou o Arthur Duval, e ele comenta, né, nesse vídeo, nesse vlog dele, ele comenta que foi um dos erros que ele cometeu recentemente, né, que foi o debate, que acabou gerando toda uma, sabe, uma percepção sobre ele, um bullying sobre ele, mas ele não atribui esse momento de dificuldade a isso em especial ou a isso apenas, né? Ele fala que foi uma série de decisões ruins, entre elas o debate. Mas possivelmente imagino que esse momento seja difícil por causa, principalmente, do divórcio. Então, assim, o Mamãe Falei aquela coisa, né? Ser criticado pelo MBL, ser criticado pelo Nando Moura, pouco nos diz, né? Então, assim, quem é de esquerda tá pouco se lixando. Por definição, você espera que vai ser criticado por essas pessoas. Bolsonaristas. Ah, os bolsonaristas me odeiam. É o que você imagina que vai acontecer, porque nessa guerra cultural, nessa polarização política é o que acontece. Você entende o outro com uma visão diferente como se fosse um inimigo a ser destruído. Então, assim, ele ser criticado pelo MBL é aquilo que se espera. Inclusive ele comenta, né, que o que mais o afetou nesses cancelamentos ou nessas críticas públicas foi quando ele publicou algumas thumbs no YouTube, né, algumas miniaturas no YouTube feitas por IA, e aí muitos artistas ficaram revoltados com isso, porque estaria roubando o trabalho dos artistas. Houve uma discussão tremenda na época, eu fiz vídeo sobre isso aqui também, inclusive questionando um pouco, né, essa comoção em torno da IA, porque é uma coisa que chegou, vai ficar, vai mudar drasticamente o cenário artístico no mundo. Então, assim, achei um exagero, na verdade, esse cancelamento, mas ele comenta que isso foi pior para ele, né? O impacto para ele foi pior porque ali tinha muitos artistas que ele respeitava e que passaram a criticá-lo duramente por causa do uso da IA para fazer ilustração. Então, o MBL acaba também distorcendo a situação e dando a entender que esse momento complicado na vida do Álvaro foi decorrente do debate com a Mamãe Falei, e não é isso também. Então, assim, você tem por um lado o Nando Moura mentindo ou distorcendo o que foi dito, dizendo que o Álvaro está no buraco endividado, o que não é o que o Álvaro disse. Pode ser que seja, mas a gente não sabe, mas não é isso que ele disse. E do outro lado, o MBL alegando, pelo menos na thumb, né, de um modo bastante evidente, alegando que o Álvaro está agora nesse momento porque perdeu o debate contra o Arthur Duval. Então, assim, é uma distorção completa para tentar, sabe, mais uma vez, queimar a imagem de quem se considera como se fosse um adversário político e ideológico, né? E aí, o que acontece, como eu falei, é que está havendo essa treta também entre Nando Moura e MBL tem um tempinho já, né? E ela foi acentuada pelo caso do Wilker Leão, que é aquele influenciador lá que fica filmando dentro da universidade, né, filmando a aula do professor de história lá e expondo isso na internet. Daí há uma possibilidade que seja processado, se é que não está sendo processado, há uma possibilidade de que venha a ser processado e perder esse processo, ter que pagar uma indenização para o professor. E aí o Nando Moura fez um vídeo criticando o Wilker Leão, dizendo que o que ele estava fazendo ali seria passivo de processo mesmo, e depois o negócio foi escalando, passou seu bate-boca entre o Wilker e o Nando, até um ponto que o Nando prometeu que ele pagaria o advogado do professor caso o professor quisesse.
Então, assim, foi isso o negócio, o MBL ficou do lado do Wilker Leão, até porque os métodos do Wilker e a própria passagem dele, né, a trajetória dele, tem muito a ver com o MBL, né? Então o MBL ficou do lado do Wilker contra o Nando Moura, foi criticado pelo MBL e aí foi escalando o negócio até um ponto que rolou insultos e tudo mais. E aí o que acontece, e aí eu preciso fazer aqui algumas ressalvas nessa situação. A primeira coisa é que eu posso dizer que eu até que admiro a postura do Nando de ser independente, ou seja, ele já se vinculou ao bolsonarismo, foi vinculado ao Olavo de Carvalho, e aí na medida em que foi se frustrando e o nome dele foi sendo colado com as médias que o Bolsonaro fazia, ele foi se afastando de vários grupos e foi se tornando essa figura que é o tipo lobo solitário, né? Eu acho interessante essa posição, eu acho que é importante que você tenha essa independência, isso, sabe, assegura a autenticidade no seu conteúdo quando você, sabe, não está sujeito à pressão externa do grupo, ou à pressão, sei lá, do seu partido, assim por diante. Eu acho que para quem produz conteúdo é muito importante ter essa autonomia, isso ajuda a dar, como eu falei, autenticidade naquilo que você fala, naquilo que você faz. Então, nesse sentido, eu admiro que ele seja, ou ele se proponha a ser independente. Por outro lado, com base nisso que aconteceu, né, com base nessas circunstâncias, sabe, Olavo falando besteira e passando a apoiar o Bolsonaro de modo acrítico em alguns momentos, e militares, umas coisas que foram muito bizarras que aconteceram nesse momento histórico do Brasil, né, com a ascensão do bolsonarismo, e também com outros políticos que o Nando Moura acabou ajudando a eleger, e aí ele se sentiu traído, ele passou a ter uma postura que ele diz ser de ceticismo político, mas no final das contas é de niilismo político, né? Então, assim, ele é uma pessoa que atualmente ele nega a política, ele é antipolítica, né? Então ele não quer se colar com nenhum político, o que é um direito dele, ele não quer estar vinculado a nenhum partido, a nenhum grupo específico político ideológico, mas ele tem uma visão que é de rejeição à política. E isso não é conservadorismo. Então aqui é importante ressaltar, isso aqui não é conservadorismo. O conservadorismo, ele se caracteriza por ser de um ceticismo político, porque aqui tem a ver em parte com essa descrença na possibilidade de mudanças artificiais na sociedade, né? Assim, eu vou fazer isso aqui e vai levar a um mundo melhor. O que o conservadorismo basicamente prega é as coisas vão mudar e na medida que vai mudando a gente vai se adaptando. Mas a gente não vai, sabe, tentar mudar as coisas porque nada assegura que vá mudar primeiro e nada assegura que vai mudar para melhor. Pode ser que mude para pior. Então há uma perspectiva de que vamos preservar aquilo que funciona, certas tradições, certos hábitos, certas práticas, porque isso aqui que mantém a estabilidade e a coesão social, mas quando mudar as coisas, a gente passa, né, a partir de uma mudança, inclusive da consciência coletiva, passa a aceitar isso. É diferente, por exemplo, do progressista. O progressista é aquele que acha que é possível, sim, ativamente propor mudanças e saber atuar nesse sentido de modo a aprimorar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. O conservador não pensa desse modo. O conservador, bem, as coisas vão mudar, um dia vão mudar, mas não sou eu que vou forçar isso. E o ceticismo político tem a ver justamente com essa, sabe, a incapacidade de prever as consequências das mudanças. Inclusive com essa recusa de tentar estabelecer regras ou leis para a política, né? Faça isso e vai acontecer tal coisa. Então é isso que se trata, esse ceticismo político. Não é o que o Nando faz. Como eu falei, o que o Nando faz aqui é um tipo de niilismo político que perpassa diferentes grupos, também não é privilégio, sei lá, dele, né? Tem grupos de esquerda, por exemplo, havia grupos na Rússia, por exemplo, no século XIX, grupos de esquerda que eram quase anarquistas, que eram conhecidos como nihilistas políticos porque eles não viam possibilidade de mudança radical através da política tradicional. Então eles propunham um outro modelo político, mas era de recusa àquele modelo. Então é uma postura, sabe, plausível, mas é diferente do ceticismo político tradicional do conservadorismo. Então isso, né, esse tipo de niilismo dele o leva a criticar de maneira bastante dura e até um pouco irrefletida tudo que é político. Todos os políticos, como se todos fossem igual. E aí, como eu falei, isso é um risco de você jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Mas é uma postura que ele adota e aí isso tem levado o Nando a conflitos diretos com o MBL. E aí o MBL, por outro lado, que é um grupo bastante organizado, né, um grupo bastante coeso também, tem reagido a isso, a militância do MBL tem reagido também ao Nando Moura e isso tem tensionado a relação entre eles. Aí no caso do MBL, né, como eu falei que o Renan Santos fez o vídeo sobre o Álvaro,
Aí você tem um tipo de crítica do Renan Santos que vai mais no sentido de que, ao se expor desse modo, né, você tem lá o Álvaro vindo aqui num vlog e falar, gente, tô ferrado, tá difícil, não sei o quê, ele estava demonstrando fragilidade e isso não é bom. Aqui eu sou obrigado a concordar com o Renan Santos, né? Não é positivo você demonstrar publicamente que está frágil, porque isso abre o flanco para que as pessoas te ataquem. Isso, sabe, chama os tubarões. É o sangue na água que chama os tubarões. E aí eu já percebi isso em outros momentos, como isso fragiliza de fato as pessoas. E aí o Renan menciona o caso do Mamãe Falei, né? Quando surge lá, quando vazam os áudios da Ucrânia sobre os refugiados ucranianos, ele sexualizando as refugiadas, como isso levou o Arthur para o fundo do poço, mas ele não ficou na internet resmungando, sabe, chorando as pitangas. E aí, eu acho que também são casos muito distintos, né? Porque o Mamãe Falei, ele faz parte de um grupo que me parece bastante leal nesse sentido, ou seja, o MBL tentou blindar o Arthur, do mesmo modo como tentaram blindar o Kim Kataguiri na questão do nazismo lá, né, quando ele foi lá no podcast no Flow, e ele e o Monark falaram sobre a possibilidade de ter partidos legalizados nazistas no Brasil, que isso seria, sabe, um reflexo de uma livre expressão. Então, eles blindaram essas pessoas, eles blindaram essas personalidades, então me parece que eles são bastante leais em tentar proteger. Esse não é o caso, via de regra, na esquerda. Há muito pouca lealdade na esquerda, há muita fragmentação, e muita gente só está esperando você derrapar para te esfaquear pelas costas. Há poucas amizades genuínas na esquerda e bem pouca lealdade. Se alguém te cancelar, sinceramente, o negócio você se vire, malandro, se vire porque vai ser feio. Basta pensar, por exemplo, o caso do PC Siqueira, né? O PC Siqueira, que era, sabe, uma personalidade conhecida, mais de uma década no YouTube, milhões de seguidores no YouTube, e quando surge a história dos áudios de pedofilia, mesmo sem investigação policial, mesmo sem comprovação de autenticidade dos áudios, todo mundo cancelou o PC Siqueira e ele foi pra merda e ele morreu, sabe, na penúria. Então, assim, foi uma história bem triste, amigos abandonaram, poucas pessoas se manifestaram para tentar entender a situação sem esse tipo de repúdio universal e que aniquila a pessoa, né? Então a esquerda faz isso frequentemente, é muito boa em cancelar pessoas, é muito boa em jogar as pessoas para os leões, então não há esse tipo de lealdade. Nesse sentido também é uma outra coisa que, bem, não sei até que ponto que é admirável ou não do MBL, porque muitas vezes você tem que largar a mão de algumas pessoas, né? Então nesse sentido eu não sei até que ponto que eles estavam corretos ou não de defender o Arthur e defender o Kim Kataguiri, mas fizeram isso e demonstraram lealdade, coisas que não existem na esquerda de maneira nenhuma, né? Quem é seu amigo fica quieto, não te defende, raramente te defende, e quem é seu inimigo, quem é seu adversário no campo da esquerda vai te esfaquear pelas costas assim que tiver oportunidade. Então não sei se foi o caso com o Álvaro, não sei se as pessoas esfaquearam pelas costas depois desses eventos, depois dessas situações. Me parece que houve alguma coisa nesse sentido, mas não sei se foi bem isso. De qualquer maneira, eu torço pro Álvaro aqui, eu acompanhei o Meteoro desde o princípio, né, desde quando tinha, sabe, os quadros de cultura pop, quando tinha lá a Capivara Carteira, eu acompanhava e me identificava muito com a linguagem deles. Foi o canal com o qual mais eu tinha sintonia no começo, quando eu comecei a falar de política e abordar o tema do bolsonarismo, a gente tinha esse alinhamento, embora não seja um amigo do Álvaro no sentido mais estrito do termo, é alguém que eu respeito bastante, encontrei pessoalmente em Curitiba lá, fomos num churrasco lá na casa da família Passos e foi bem divertido, né, a gente se divertiu pra caramba, ele e a Ana são super agradáveis, né, pessoas super agradáveis, são bastante retraídos, né, talvez sejam os curitibanos prototípicos, né, pessoas bastante recolhidas, bastante reservadas, então assim, só tinha contato com eles via a Ana, não tinha contato do Álvaro, mas é uma pessoa que tem ideias interessantes e que imagino que vai conseguir se reerguer sim, vai conseguir voltar, sabe, resgatar suas raízes, porque isso é uma coisa que foi me afastando um pouco também de muitos canais progressistas, não apenas do Meteoro, mas de muitos canais progressistas, porque o que eu percebi ao longo dos anos, né, após a vitória do Bolsonaro, foi uma crescente energia negativa, um crescente ódio em muitos canais, e aí pessoas, inclusive pessoas que defendiam, saber abertamente uma comunicação não violenta, passando a adotar uma linguagem mais agressiva, com xingamentos, com sarcasmo, com deboche, com ironia, desqualificando os adversários políticos. Então, assim, isso foi gerando um tipo de conteúdo que para mim já não era mais saudável, e aí o que aconteceu foi que muitos de nós estávamos nos tornando aquilo que a gente estava enfrentando, e para mim isso não funcionava. Então, assim, eu fui me afastando de muita gente, muitos canais que eu acompanhava, muita gente que era próxima de mim, fui também me isolando, já não estava mais em sintonia com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu achava que era o melhor modo de tentar solucionar um cenário
de tensão política permanente e de ódio político permanente. Então o modo como a esquerda foi se tornando mais extremada no discurso, para mim, foi bastante prejudicial para o debate público. E aí me parece que o próprio Álvaro comenta isso, eu acho que num dos vídeos, não sei se foi nesse agora ou no último, que talvez seja o momento agora de retornar às raízes. E aí pode ser que a gente reencontre esse Álvaro inicial, né, esse Álvaro do começo do Meteoro, que me parece que era a alma do Meteoro, na verdade. Então pode ser que a gente tenha aqui um fênix renascendo e quem sabe possa nos trazer aí um reconforto como a gente tinha no Meteoro, né? Que eram conteúdos que nos faziam bem, que eram conteúdos que propunham essa possibilidade de um consenso, essa possibilidade de um diálogo, essa possibilidade de um mundo um pouquinho melhor do que ele é hoje, né? Então, desejo uma boa sorte para o Álvaro, um bom recomeço de vida, né? Não será fácil, porque nunca é. Às vezes a gente tem que voltar de maneira forçada ou voluntária às nossas próprias raízes para poder entender onde foi que a gente se desviou do caminho e quem sabe a gente possa ter um conteúdo de bastante qualidade vindo do Álvaro nessa nova fase. Então estou achando para ele, e em relação às reações feitas pelo Nando e pelo MBL, nada de novo no front, né? Nada que não se espere desses grupos. No caso do Nando aqui, com uma fala que é, sei lá, obviamente falsa, com base naquilo que foi dito pelo Álvaro, de que ele estava endividado, não está, quer dizer, não sei, né? Aparentemente não está, mas, sabe, uma hipocrisia tremenda, e esse papinho de pseudo-cristão só cola mesmo em quem quer acreditar, né? Porque, como eu falei, no mesmo vídeo que ele fala, olha, a gente tem que, orar pelos nossos inimigos, ele vai lá e faz um vídeo que é, sei lá, 20 minutos atacando o MBL. Então, assim, só cai mesmo nessa conversa quem quer mesmo. E o MBL é isso, né? O MBL é esse grupo, um grupo bastante organizado, que tem uma militância ativa e que passa pano para certas coisas, né, dos seus membros aí. Se isso é um mérito ou não, ainda não consegui definir, mas certamente tem um grupo que é leal aos seus integrantes, coisa que não existe na esquerda. Isso não existe na esquerda, não existe mesmo, assim. A partir do momento que teu nome foi para a fogueira, tem gente aí da esquerda que vai jogar lenha e querosene em cima para poder te chamuscar ainda mais. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, né, sobre essa situação toda agora, sobre essas reações da extrema-direita em relação ao vídeo do Álvaro. Como eu falei, ele está com um canal novo agora, chama Álvaro, vai lá, confira, participe, dê uma força pro Álvaro nesse momento, não é fácil, quem passou por isso sabe, então vá lá e se cuide por aí. Deixa o joinha aqui embaixo, deixa o seu comentário, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais.